Olá, você que me segue aqui no canal Verdade que Liberta, eu sou Marcos Antônio e estamos aqui para mais uma vez nós falarmos acerca do livro de Atos dos Apóstolos e a sociedade greco-romana. Quero desde já agradecer ao carinho, à atenção, à admiração e por sempre estar interagindo no meu canal, por sempre estar recebendo as notificações e compartilhando os vídeos aqui colocados. E quero agradecer mesmo a você que tem se dedicado, tirado um tempinho para assistir a esses vídeos aqui que eu coloco no meu canal, tá bom? Esse será o último vídeo da série, tá, pessoal? Então, cumprindo os requisitos da faculdade Uninter, pela qual eu sou aluno, a faculdade exige que sejam 6 horas de estágio, tá? Então esse vídeo aqui ele vai completar as 6 horas. Então, eu aqui vai ser o último vídeo dessa série, Livro de Atos dos Apóstolos e a Sociedade Greco-Romana. Eu preparei uma playlist no meu canal, caso você ainda não assistiu. Você encontra fácil ali no meu canal, Verdade que Liberta, uma playlist, ali vai estar colocado todos os vídeos ali na sequência desse tema aqui, tá? Eu quero já fazer uma chamada aqui para vocês. No próximo domingo agora, eu vou fazer uma live aqui sobre esse tema. Essa live começará às 2 da tarde, tá bom? Vamos deixar marcado para 2 horas da tarde de domingo. Próximo domingo, deixa eu ver a data aqui. No dia 19, tá? Então, marque na sua agenda aí, 19 de setembro, 14 horas, nós vamos aqui fazer uma live sobre esse tema. E no final ali, vou reservar de 30 a 40 minutos no final para perguntas e respostas, tá? Então eu vou pedir para que você interaja, né? Se você ficou com alguma dúvida, se você vai ter alguma pergunta para fazer, pode ficar à vontade, tá? Dentro desse tema que estou abordando no meu estágio, tá bom? Pois bem, hoje nós vamos falar acerca de Paulo em 2 cidades, Corinto e Éfeso. 2 cidades importantes do Império Romano, em que Paulo viajou para estas cidades para pregar o Evangelho do Reino de Deus, né? E Paulo estava em Atenas, né? Estava pregando em Atenas para os filósofos epicureus e estoicos, né? Também estava pregando para os judeus e gentios piedosos. E lá, depois que ele termina o discurso em Atenas, que na verdade não deixaram ele terminar, né? O ponto da discórdia ali foi quando Paulo falou sobre a ressurreição. E depois que Paulo ele termina, entre aspas, ali o seu discurso em Atenas, ele viaja para Corinto, certo? E aqui ainda é a segunda viagem missionária de Paulo. Quando Paulo vai a Éfeso, já é a terceira viagem missionária dele. Ele termina a segunda viagem em Éfeso e já começa a terceira viagem lá, certo? Eu quero aqui, antes de nós começarmos a nossa leitura, eu já convido você a pegar sua Bíblia e ler comigo Atos capítulo 18, né? Atos 18 e 19 serão os 2 capítulos que nós vamos discorrer nesse vídeo, tá? De forma breve, de uma forma que não vai cansar você, tá bem? Eu quero antes mostrar aqui para vocês um atlas que eu tenho aqui, esse atlas bíblico, aqui vai mostrar alguns mapas aqui dos tempos bíblicos. Eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, aqui, né, a primeira viagem de Paulo. Aqui está, não sei se vai dar para você ver bem aí o nome das cidades, tá? Na primeira viagem de Paulo, né, Atos 13 e Atos 14, ele viaja para Chipre, uma ilha que pertencia à província romana, né, uma província romana, né, pertencia ao Império Romano, e lá é convertido Lúcius Sérgius Paulus, que era o procônsul dessa província, né? Procônsul, já expliquei em vídeos anteriores, que era um governador romano, alguém que tomava conta de uma região. E também aqui está a cidade de Listra. Em Listra aconteceu um episódio bem curioso, quando Paulo e Barnabé foram até lá para pregar, e lá os habitantes de Listra confundiram Barnabé e Paulo com Mercúrio e Júpiter. E lá eles pregaram dizendo que eles não eram deuses coisíssima nenhuma, né? Eles apenas eram seres humanos iguais os habitantes da cidade, né? Então aqui nós já falamos sobre esse evento, né?
Aqui é a segunda viagem missionária de Paulo. Aqui você tem, por exemplo, nós já falamos aqui de Paulo em Atenas, né? Também falamos de Paulo em Filipos, também, né? Atos capítulo 16 e Atos capítulo 17 menciona Paulo discursando no Areópago de Atenas, né? Aos filósofos e também aos judeus e os demais gentios, né? E depois que Paulo termina, né, o seu discurso em Atenas, ele viaja para Corinto. Né? Aqui é a continuação da segunda viagem de Paulo. Né? Então Atenas e Corinto eram próximas uma da outra. Né? Aqui tem um mapa aqui que é mais detalhado aqui. Ali no sul da Grécia, você tem ali a cidade de Atenas, né? Uma grande cidade ali, hoje capital da Grécia, né? Atenas era o grande centro cultural da época da antiguidade. E do lado você tem Corinto, né? Elas duas divididas apenas, separadas apenas pelo mar Mediterrâneo, né? Então Corinto, a cidade de Corinto era uma cidade portuária, era uma cidade marítima, tinha um centro econômico forte, e também Corinto era uma cidade que na moralidade pode ser comparada hoje com a cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, quem sabe, né? Era uma grande cidade para a época da antiguidade. Porém, o índice de moralidade era muito baixo na cidade de Corinto. E Paulo, quando ele viaja a Corinto, ele encontra uma igreja com muitos problemas. É só você pegar, por exemplo, as cartas de Paulo aos Coríntios, né? Especialmente a primeira carta ali, onde você vai perceber ali divisão na igreja. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Você tem ali litígios, ou seja, irmãos tendo contendas dentro da igreja. Você vai ter um relato de um incesto, né, o camarada possuindo a própria madrasta. Você vai ter problemas sobre carne sacrificada a ídolos. Tinha cristãos que estavam com medo de comer alguma carne sacrificada a um ídolo pagão. E também ali você vai ter a questão do dom de línguas, né, que Paulo vai rebater um falso dom de línguas. Então a igreja de Corinto era uma igreja totalmente problemática, e Paulo, assim imagino que teve muita dificuldade com essa igreja. E ele viaja para lá, né? E no capítulo 18, no versículo 1 do livro de Atos, que é o livro que nós estamos estudando nesse estágio, ali fala assim: depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Corinto era a capital da Acaia, uma província do Império Romano, e esse fato se deu no ano 49 depois de Cristo, certo? É a data mais sensata a se dizer desse evento. E no ano 49 houve essa viagem de Paulo de Atenas a Corinto, e entre os anos 50 a 53, Paulo estando em Corinto, ele escreve as duas cartas aos Tessalonicenses. Né? Ele escreve duas cartas à igreja de Tessalônica. E aqui em Corinto, né, Paulo ele vai na sinagoga, o verso 4 vai dizer ali, né? E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Tem um achado arqueológico que fala que em Corinto realmente havia uma sinagoga. Né? Foi achada em Delfos uma inscrição no umbral da entrada do que era a entrada da sinagoga, né? Um umbral ali, escrito ali com uma escrita grega. E na escrita grega, traduzindo para o nosso português, significa Sinagoga dos Hebreus. Então aqui é uma evidência de que realmente o livro de Atos é fato. O verso 2 de 1 Coríntios 18, aqui, diz assim a Bíblia: lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles. Então aqui, Paulo encontra em Corinto Áquila e Priscila, um casal que já eram seguidores de Cristo. E aqui no verso 2 também fala que nesse tempo Cláudio havia dado um decreto que todos os judeus deveriam sair ali da cidade de Roma, né? E na história a gente tem esse decreto. Deixa eu pegar aqui, tem um testemunho do historiador romano Suetônio. Gaio Suetônio Tranquilos, era o nome do rapaz, né?
E Atos capítulo 18, versículo 2, menciona que houve esse decreto de Cláudio, imperador romano, e Suetônio vai escrever o seguinte: como os judeus, a instigação de Cresto, não deixassem de provocar distúrbios, o imperador Cláudio expulsou-os de Roma. Essa citação se encontra na obra de Gaius Suetônios Tranquilos, na obra de Vida dos 12 Césares, capítulo 25, na página 121. Nesse trecho aqui, né, destaco, né, que houve aqui sim realmente um decreto de Cláudio, e o motivo pelo qual Cláudio expulsou os judeus de Roma foi por causa de Cristo, né, a tradução ali, a ortografia ali deu uma deslizada, né, escreveram Cresto, né, mas é Cristo, né, por causa de Cristo, né, judeus e agora seguidores do cristianismo chamados de caminho, né, estavam ali debatendo, ali estava tendo estava tendo revolta, muita discussão em torno da nova doutrina, né? Os judeus achavam que o caminho era uma seita, até Paulo mesmo foi acusado em Atos 24:14 que ele seguia uma seita, né? E isso na visão judaica, né, em relação ao cristianismo que estava começando naquela época, né? Agora sem a circuncisão da carne, e também uma das coisas que foi fundamental ali é que os seguidores do caminho reconheceram que Cristo era o Cordeiro de Deus, né? É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e não mais precisava sacrificar animais no santuário, né? O santuário perde sua validade. Muito bem. Então aqui por causa dessa revolta que houve dentro de Roma, né? Judeus e cristãos, todos eles expulsos de Roma por decreto de Cláudio, né? Imperador Cláudio. Tibério Cláudio César Augusto Germânico era o nome completo do imperador romano. Certo? Então, por causa dessa intriga de judeus e cristãos, né, houve então a expulsão deles de Roma. No verso 3 aqui diz assim: posto que eram do mesmo ofício, né, Paulo, Áquila e Priscila, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Né? Então Paulo em Corinto, ele chega, ele já encontra uma situação complicada, adversa, né, onde todos eles foram expulsos, né, por Cláudio. Né? Aqui no versículo 5, versículo 5 ao 7 diz assim: quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Aqui era um grande ponto da controvérsia, né, se Jesus era realmente o Cristo, o Messias, né, por isso que houve a intriga de judeus e cristãos. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo e desde agora vou para os gentios. Então Paulo vai agora, deixa de pregar para os judeus e vai pregar para os povos não judeus, né? Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga, ou seja, a casa desse rapaz chamado Tício Justo era do lado, era vizinha à sinagoga, ali. E no verso 8 diz: mas Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Ou seja, Paulo viajou para Corinto, teve dificuldades dentro da cidade de Corinto, onde ali os judeus ali não estavam querendo ouvir o que Paulo tinha a dizer. Nesse tempo, em Roma estava os judeus e os cristãos disputando ali, debatendo a respeito de Cristo, e Cláudio expulsa eles por causa de revolta dentro da cidade. E nesse tempo, então, Áquila e Priscila vêm também por meio desse decreto para Corinto, sai de Roma, vai para Corinto, e em Corinto eles se conhecem ali, né? Eles encontram Paulo e ali Paulo vai morar juntamente com esse casal, e lá eles começam a pregar o evangelho em Corinto, né? No verso 9, no verso 11, diz assim: ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Agora vai entrar em cena aqui Gálio. Gálio, ele era procônsul da Acaia. Lembra que
Corinto, eu falei aqui no início que Corinto é a capital, era a capital da província da Acaia. Então agora Gálio, que era o procônsul, lembra o que é o procônsul? O que era na época? Era um governador romano, né? Aqui mais ou menos no ano 51, aqui já, né? Passados 1 ano e 6 meses, Paulo chega em Corinto em 49, então aqui já estamos em 51 depois de Cristo. Quando, porém, Gálio era procônsul da Caia, verso 12, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Ia Paulo falar quando Gálio declarou aos judeus: se fosse com efeito alguma injustiça ou crime da maior gravidade, ó judeus, de razão seria atender-vos. Mas, se é questão de palavra, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. Quem era Gálio, né? Gálio, ele era irmão de Sêneca. Sêneca, eu falei aqui no vídeo anterior que ele era estadista romano, membro do Senado romano, ele era filósofo e também era mentor de Nero, né? Passou a ser o principal conselheiro de Nero. E Gálio também era uma pessoa importante, ele era o irmão mais velho de Sêneca, né? E Gálio, ele era procônsul da Acaia, né? Ele era governador da Acaia, né? E aqui, diante dessa situação de judeus e cristãos ali, a respeito de Cristo, de Jesus sendo o Messias ou não, Gálio, né, quando Paulo ia falar, então Gálio tomou a palavra e declarou aos judeus que ele não tinha nada a ver com aquela história. Aquilo ali era coisa da doutrina dos judeus, né? Gálio, né, um comentário que eu tenho aqui, diz assim, que ele era homem público de excepcional cultura, justiça e ponderação. E ele também foi um cara esperto, né? Porque aqui a questão era teológica, né? Era sobre os ensinamentos das Escrituras. Então não tinha nada a ver com o governo de Roma, né? Então Gálio disse que os judeus eles deveriam se resolver por entre eles mesmos, né? Judeus e agora cristãos também. No verso 17, no verso 16 diz: e os expulsou do tribunal, né? Gálio expulsa os judeus e os cristãos do tribunal, e no 17 diz: então todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancavam dentro do tribunal. Gálio, todavia, não se incomodava com estas coisas. Ou seja, por que Gálio não se incomodava? Porque não dizia respeito a Roma, ao Império de Roma, não era de interesse de Roma. Por isso que ele não fez caso nenhum de julgar essa situação. Então aqui no verso 19 de Atos 18, você tem aqui Paulo chegando em Éfeso, né? E agora vamos falar de Éfeso aqui nesse vídeo. Atos capítulo 19, né? Diz assim no verso 1. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Né? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então aqui Paulo começa a pregar em Éfeso. Aqui já é a terceira viagem missionária de Paulo. Paulo termina a segunda viagem dele, né, com o discurso de Gálio ali em Corinto. Aí Paulo vai a Éfeso. E em Éfeso ele termina a sua segunda viagem missionária e, consequentemente, ele começa a sua terceira viagem missionária. Em Éfeso, a partir do capítulo 19 ali. Já falamos para vocês aqui sobre Corinto, né, um pouco sobre Corinto, uma cidade que tinha um porto, era uma cidade marítima, um grande centro comercial, também era uma cidade promíscua, uma cidade de baixo índice de moralidade, e lá tinha a igreja, que era uma igreja problemática, que Paulo teve que orientar eles doutrinariamente, né, para que eles seguissem da maneira correta as Escrituras. Agora Paulo chega em Éfeso. E a cidade de Éfeso, né? O que temos a dizer de Éfeso? Éfeso era a quarta cidade mais importante do Império Romano. Éfeso ela só ficava atrás de Roma, a capital do Império, Alexandria, a capital, ali, digamos assim, da cultura na época do helenismo, né? E Antioquia também, uma cidade importante da antiguidade. E Éfeso tinha uma deusa chamada Diana, né?
na mitologia romana. Na mitologia grega era Ártemis. Então Diana, né, na mitologia romana e grega também, né, estamos agora falando da sociedade greco-romana, Zeus, que é o principal deus do panteão ali sagrado de deuses da sociedade greco-romana, né? Zeus que depois passou a se chamar Júpiter. Zeus, ele, por meio de um raio, envia uma estátua de Diana, um meteorito, né? Que nesse meteorito aí, eles subentendem que Zeus escolheu aquele local para que Diana fosse adorada ali, em Éfeso, né? E em Éfeso também tinha um grande templo de Diana. Tinha 130 metros de comprimento e 67 metros de largura, com 127 grandes colunas de puro mármore branco, cada uma delas com 19 metros de altura. No santuário ficava exposta uma imagem de Diana, ali, cuja matéria-prima supostamente veio do céu. Se você pegar na internet, se você pesquisar ali, né, a deusa Diana, né, vai aparecer ali para você uma imagem, né, dela ali, ela com várias bolas assim, né? Muitos subentendem que sejam vários seios ali, né? Outros não, outros já falam de ovos, né, ali que tinha no corpo ali da Diana. Mas sendo seio ou não, né, a questão aqui é que a deusa Diana era reconhecida como a deusa da fertilidade. E o templo de Diana era de suma importância para a economia do lugar ali, né, onde havia os ourives, né, que faziam nichos, né, de Diana, né, e ali, moedas ali, né, cunhadas ali com a imagem de Diana, e isso movimentava o comércio da cidade. E Éfeso, na história, a gente percebe que hoje na atualidade a gente, quando se fala do mundo antigo, né, os maiores achados arqueológicos até agora, né, da antiguidade, da história da antiguidade, pelo menos do primeiro século, que é o tema que nós estamos aqui tratando, são achados em Éfeso, né? Ali muita coisa que foi achado ali, certo? Então aqui no versículo 23 até o 41, houve uma situação desagradável para Paulo ali. Vamos acompanhar aqui na leitura e eu já vou explicando para vocês, tá? Diz assim: por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourives, um artífice, né, chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices. Como eu falei antes, né, em Éfeso, né, o templo da cidade e a deusa era fonte de lucro, né, para a cidade de Éfeso. Convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade. Olha só, na cultura greco-romana, eles eram politeístas e adoravam vários deuses. Então, o meio que eles tinham para sobreviver, né, para ter renda, era vendendo, no caso aqui, nichos de Diana, né? Quem sabe até estatuetas, né, amuletos. Então aqui a gente vê que o que sustentava uma cidade, né, o que dava trabalho para as pessoas, que dava emprego, era a idolatria que havia no lugar, né, na cidade de Éfeso. Verso 26 em diante. E estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente ao perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. A deusa Diana, diz aqui a palavra de Deus, o texto bíblico, de que ela era adorada em toda a Ásia. Era uma deusa bem reconhecida no mundo antigo, onde os pagãos, onde os gregos, romanos e todos os outros povos, exceto os judeus, adoravam essa deusa, né? A deusa da fertilidade. Então aqui Demétrio faz algumas acusações contra Paulo, né? Ele junta todos as pessoas da mesma profissão que ele fazia, que era fazer nichos de Diana. E aqui então ele faz aqui
uma acusação grave, né? Ele fala que Paulo não considera esses ídolos como deuses, né? Que eles faziam através das suas próprias mãos, né? E também estava colocando em descrédito o templo da cidade e estava colocando em jogo a profissão daqueles homens, né, que tiravam dali o seu sustento, né? Então aqui você tem mais uma vez o conflito entre o politeísmo greco-romano e o monoteísmo judaico-cristão. Então todo o lema aqui do livro de Atos, ou pelo menos boa parte dele nas viagens que a gente percebe aqui de Paulo, a questão era a adoração. A questão era o choque de cultura, né? Culturas diferentes, religiões diferentes. Enquanto os judeus cristãos adoravam o único Deus verdadeiro, os greco-romanos eles adoravam vários deuses, né? Tinha um panteão de deuses. Era o deus da tempestade, era o deus da guerra, era a deusa do amor, enfim, eram vários deuses, né? Deusa da fertilidade, como era Diana, né? Então aqui a gente percebe que era um mundo totalmente paganizado, né? Em Corinto, por exemplo, tinha o templo de Afrodite, né? Afrodite é a deusa do amor, que na mitologia romana o nome passou a ser Vênus, né? E tinha um templo de Vênus, por exemplo, em Pompeia, né? Cidade que foi destruída pelo vulcão Vesúvio em 79. Então a gente percebe uma guerra, um conflito mesmo aqui, né? Mas uma coisa interessante aqui é que Demétrio ele não foi legal, não foi justo ao dizer que Paulo estava dizendo que esses ídolos não eram deuses. Paulo não chegou a mencionar isso. E aí no versículo 37, aqui, quando o escrivão da cidade ali, ele se levanta para apaziguar o povo, para tranquilizar aquela revolta que durava mais de horas ali, no verso 37 ele fala assim: estes homens que aqui trouxestes não são sacrílegos, nem blasfemam contra a nossa deusa. Ou seja, Paulo não estava em momento nenhum denigrindo a imagem da deusa Diana, né, e dos adoradores dela, né? Ele foi ali para pregar sobre o Deus verdadeiro, que era a missão de Paulo, né, e também pregar sobre Cristo para que as pessoas se arrependessem dos seus pecados e assim então abdicassem de todo aquele panteão de deuses e passassem então a adorar o único Deus. No verso 24 a 27 nós lemos aqui, houve esse discurso de Demétrio, né? E aqui no verso 28, depois do discurso de Demétrio, ali fala a Bíblia assim: ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam: grande é a Diana dos Efésios. Será que o povo estava paganizado mesmo, né? Será que o povo era idólatra, né? Eles adoravam Diana. Isso na mentalidade pagã era normal, isso, né? Você tem um Deus para cada aspecto da vida, da natureza, né? Isso era normal para eles, né? Foi a cidade tomada de confusão, e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios, Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo, né? Então aqui eles foram levados, né, os companheiros de Paulo levados a um teatro na cidade de Éfeso. O verso 33 e 34 diz assim, uma coisa também incrível aqui que aconteceu. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus. O verso 33 diz assim: então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo, quando, porém, reconheceram que ele era judeu. Olha a situação, né? Aqui o conflito que estava tendo em Éfeso. Todos a uma voz gritaram por espaço de quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. Então, mais uma vez, a gente vê que os judeus cristãos tiveram amplas dificuldades ao pregar em cidades da sociedade romana que tinha uma influência muito forte da mitologia e da cultura e da filosofia grega. E aqui então você tem um choque, né, na religião. O politeísmo contra o monoteísmo, né? A religião
judaica cristã, né, contra a religião pagã dos gregos e dos romanos, né, e de todos os habitantes da Ásia Menor, ali, né, de toda a Ásia, né, o mundo conhecido. Então entra em cena o escrivão na cidade, né, e aí então, no verso 40, ele vai falar o seguinte. No verso 35 tem uma informação importante, diz assim: o escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: Senhores, Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Né? Então, como eu falei no início, quando nós iríamos falar de Éfeso aqui, eu falei que na mitologia grega e romana, a estátua de Diana, ou seja, o meteorito, ele caiu do céu e na mitologia foi Zeus que enviou, por meio de um raio, essa estátua, esse meteorito, que daí formou, fizeram a estátua de Diana e eles entenderam que em Éfeso Diana deveria ser adorada. No verso 36 diz assim: ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente. Né? Ou seja, alguém aqui com uma sã consciência, né? Porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrílegos, nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, há audiências e procônsules que se acusem uns aos outros. Ou seja, o escrivão da cidade aqui, por dentro do conhecimento das leis, de como que deveria se comportar as pessoas que estavam acusando Paulo, ele orienta para que eles procurem os cônsules, né? Ali os procônsules, ou seja, os governantes do lugar, da cidade, né? Mas, se alguma outra coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular, ou seja, se for uma coisa menos grave, né? Porque também corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, ou seja, revolta, motim, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar este ajuntamento. Aqui foi o discurso do escrivão da cidade de Éfeso, né? E no verso 41 diz: e havendo dito isto, dissolveu a assembleia. Então, pessoal, a gente percebe que em Éfeso também Paulo teve muitas dificuldades, né, ao pregar o evangelho de Cristo. E ali você tem uma cidade totalmente pagã, que adorava a Diana, e por espaço de quase 2 horas eles gritaram: Diana é a deusa dos Efésios. Né? Então a gente percebe que realmente houve sim situações bem complicadas para o avanço do cristianismo, né? Porque encontrou uma sociedade totalmente diferente, totalmente contrário daquilo que os judeus e cristãos agora estavam habituados a conviver. Né? Para terminar, eu quero ler aqui com vocês, eu tenho essa lição da Escola Sabatina que fala do livro de Atos dos Apóstolos. Eu quero ler aqui com vocês na página 125, quando fala de Éfeso. Diz assim: a oposição tem a ver com o culto pagão, que foi severamente ameaçado pelo ministério de Paulo. A verdadeira motivação de Demétrio foi claramente financeira, mas ele conseguiu transformá-la em uma questão religiosa, né? Porque ele acusou Paulo dizendo que estava colocando em jogo a profissão dos ourives, né? Mas também ele aumentou na acusação, dizendo que Paulo estava denigrindo a imagem de Diana, né? Porque o templo de Ártemis, ou Diana, considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, estava localizado em Éfeso. Né? Então, Éfeso, né, como diz ali, onde eu acabei de ler ali para vocês, Éfeso era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Né? E aqui nós percebemos que houve sim muitas discussões, muitas revoltas, muitos tumultos, né, registrados no livro de Atos, e a história comprova também. Tanto em Éfeso, tanto em Atenas, tanto em Corinto, em Listra, em Filipos, né, cidades essas que Paulo percorreu pregando o evangelho, né, aqui a gente percebe que houve sim esse choque de cultura, então, e de religião. Então a gente vai encerrando por aqui, né, esse é o último vídeo da série O Livro de Atos dos Apóstolos e a Sociedade Greco-Romana.
Vamos fazer uma live no domingo, 2 da tarde, próximo domingo, 19 de setembro de 2021, tá bom? Conto com a participação de vocês, tá bem? E quero agradecer a você, né, pela atenção, né, agradecer a você que já é inscrito no meu canal. Quero parabenizar aos 61 inscritos aqui por estar sempre recebendo as notificações quando eu posto um vídeo aqui. E também, se você não é inscrito ainda, se inscreve, ative o sininho, dá uma curtida aí se você gostou desse vídeo, e então você vai também fazer parte dessa família aqui desse canal, tá bom? Família Verdade que Liberta. Tá? Então, a proposta do estágio foi essa, desse estágio que estou fazendo, né? Falar sobre uma sociedade totalmente monoteísta e uma outra politeísta, né? Como que era o dia a dia na época, né? Como eles se comportavam, como era a religião, a cultura, né? Então, tudo isso eu abordei durante todos esses vídeos aqui. Esse é o último vídeo, né, da série que eu falei, é a parte 8 e última desse tema, né? E aqui nós viajamos ao primeiro século e viajamos com Paulo, né, em suas viagens, né, a essas cidades do mundo antigo, né? Então eu vou ficando por aqui, quero agradecer ao carinho de todos, a atenção, e no próximo domingo vamos estar aqui de volta, se Deus permitir, para nós realizarmos uma live sobre esse tema. Aí eu vou abordar todos os tópicos desse tema que eu já coloquei aqui para vocês nesses vídeos, nesse e nos vídeos anteriores a este. Tá bom? Então, um forte abraço, Deus os abençoe e fiquem com Deus.